Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira aula, onde falaremos sobre a maternidade e a vocação política. E para introduzir esse tema, meus queridos, eu queria primeiro fazer uma provocação, né? Porque não raras vezes muitas pessoas me perguntam: Cris, como você consegue conciliar o seu trabalho parlamentar com a sua vida familiar, em especial com a maternidade? E sem dúvida, é uma pergunta que nos traz essa provocação. E por que é uma pergunta provocativa? Porque realmente é um desafio imenso, um desafio muito grande a gente compatibilizar, a gente tentar de fato fazer essa conciliação. E por que é tão difícil, né? Por que é tão desafiador assim? Porque, veja, primeiro a gente não pode nunca se descuidar do fato de que a mulher, ela tem esse dom da maternidade. A mulher, ela gera a vida, ela precisa zelar por isso, como nós temos dito insistentemente. Existe essa vocação instintiva da própria mulher e o respeito à sua própria natureza. Dentro dessa própria natureza da mulher está justamente o ser mãe. Essa conexão da mulher com a maternidade. Isso não tem como a gente se desvincular, não tem como a gente se divorciar da nossa característica, eu diria até uma das mais belas e também a mais sagrada das missões, que é justamente o educar, né? Então, o maternar, o fato da gente ser mãe e também educar os nossos filhos. E claro, educá-los não só para este mundo, mas educá-los principalmente pensando que o fim último do homem não é ele mesmo, né? É o céu. Então nós temos que buscar aspirar as coisas do alto, porque o que nós queremos, o que nós desejamos ardentemente é a nossa salvação da nossa alma e, claro, a salvação, né, de todos aqueles que nos cercam, ou seja, né, a gente tem que buscar, lutar pela conversão das pessoas, das almas, né? E é assim que nós fazemos. Isso também está muito atrelado, eu diria, até essa luta que nós temos. Mas por que comecei citando esse exemplo, esse fato e também essa pergunta provocativa? E também esse desafio que traz consigo a própria maternidade e o trabalho, né? O trabalho externo, o trabalho fora de casa. Porque, veja, essa vocação à maternidade, isso é uma primazia. Dentro, por exemplo, da própria vocação do matrimônio. Porque, veja, nós temos a vocação matrimonial e a partir do momento que o matrimônio ele tem uma dupla finalidade, uma dupla função, por assim dizer, que é unitivo, procriativo, esse inclusive é até o objetivo, né, do próprio ato sexual, que é sagrado dentro do contexto do matrimônio, é claro, né, existe a intenção de se abrir à vida, ou seja, essa natureza, essa questão que é procriativa. E o ato sexual, ele também é elevado, né, a uma categoria de sagrado. Por quê? Porque realmente é como se, mal comparando, o lar de amor estivesse ali, né, no momento em que o casal se une de forma tão íntima que se dá justamente nesse ato sexual que se abre para a vida. Então isso é o casamento. E dentro dessa vocação matrimonial está também inserida a vocação, a maternidade e a vocação, a paternidade, que precisam ser preservadas. Eu nunca tive pretensão política, né? Quem me conhece um pouco mais, há mais tempo, no caso, sabe que eu nunca tive nenhuma pretensão política, eu nunca vislumbrei estar na política, ocupar um cargo público, até porque eu sou advogada de formação, então assim, nunca imaginei ocupar, né, uma cadeira, por exemplo, do Parlamento Brasileiro. Mas, sem dúvida, a gente também é movido por causas. E a causa que me move muito é justamente a causa da vida. E ao longo da minha trajetória, até mesmo dentro do próprio movimento Pró-Vida, eu como uma simples advogada, né, enfim, muitas vezes impetrando no habeas corpus a favor do nascituro, ou então agindo, né, dentro do próprio movimento Pró-Vida com a intenção de defender a vida desde a concepção. Nesse processo, nasceu a minha vocação política. Eu nunca imaginei que fosse chegar onde cheguei, eu nunca imaginei estar, como disse, ocupando essa cadeira. Mas aprove a Deus que eu fosse eleita, né? Contrariando talvez até a lógica humana, no caso, falando por mim aqui, né? Eu nunca, como eu não tinha estrutura nenhuma experiência política, eu achei que fosse algo quase que inalcançável, inacessível, né? Mas aprove a Deus que eu
fosse eleita em 2018. E por que eu entrei na política? Primeiro porque nasceu uma vocação, e aqui a gente tem que entender o que é essa vocação. É justamente esse chamado. Nós somos vocacionados a agir, ou então, de fato, a trabalhar em prol de algo. Né? Como dissemos, a vocação da mulher, a vocação primária dela, no meu caso aqui, né, é justamente ser mãe e ser esposa. Então eu preciso preservar isso, eu preciso cuidar, zelar pela minha família, zelar pelo meu lar. Né, cuidar dele. Isso é fundamental, já que também, como também falamos nas aulas passadas, a mulher é muito esse coração que bombeia o amor para o lar. A mulher, a mãe, ela tem um papel importante educativo na sociedade. Até porque não esqueçamos que a família é o berço de valores, da transmissão, né, da fé, transmissão desses valores, dos princípios. Tudo isso nós aprendemos dentro de casa. Ou então, né, podemos não aprender dentro de casa, se infelizmente estamos falando de algumas famílias que acabam sendo desestruturadas, e isso também reflete na sociedade. Então, se a gente vê muitas vezes uma sociedade doente, uma sociedade que é desestruturada, isso passa também pela família. Tanto é verdade que uma frase muito famosa de São João Paulo II é que o futuro, né, de fato, da humanidade, ele vai passar e passa necessariamente pelo futuro da família. Di fronte al degrado culturale e sociale in atto, in presenza del diffondersi di piaghe come la violenza, la droga, la criminalità organizzata, quale migliore garanzia di prevenzione e di riscatto di una famiglia unita, moralmente sana e civilmente impegnata. È in sifate famiglie che ci si forma alle virtù e ai valori sociali di solidarietà, accoglienza, lealtà, rispetto dell'altro e della sua dignità. Então, a gente precisa compreender que cuidando da família, cuidando da mulher, cuidando de fato da maternidade e de tudo que representa, isso também reflete para uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais virtuosa, por assim ser, né? Mas voltando à questão da vocação política, a vocação política foi uma consequência também muito desta minha luta em relação à defesa da vida, defesa inegociável e intransigente, sim, da pauta da vida. A vida começa na concepção, então é desde esse momento que a gente precisa respeitar a vida, como dissemos, em todas as suas fases, até a morte natural. A vida para nós não é uma coisa descartável, não é algo que possa ser desprezado, não é, enfim, algo que a gente possa agir de forma utilitarista, porque existe uma mentalidade utilitarista na sociedade. E isso é péssimo, porque as pessoas elas acham que o valor da pessoa está muito interligado ao que ela pode produzir e não ao que ela de fato representa. Só que existe um valor intrínseco dentro da própria dignidade da vida humana, que está na concepção. E é justamente ali que nós precisamos respeitar. E são seres humanos indefesos, frágeis. O mais frágil dos seres humanos é justamente aquele abrigado no ventre da sua mãe, né? É o bebezinho ali no ventre materno. Isso aí, a própria ciência atesta que a vida é a concepção. Se a ciência, inclusive, atesta que a vida começa na concepção, portanto, é a partir daquele exato momento que nós temos que lutar pela defesa da vida. E o Movimento Pro Vida se presta a isso. Isso certamente nos faz refletir e discernir certas vocações. E no meu caso, nasceu a vocação política. Agora, primeiro vem a vocação à maternidade e a vocação matrimonial. Depois veio a vocação política. Não pode haver simplesmente um deslocamento dessa vocação. E a gente precisa, como disse, respeitar a vocação para a qual nós fomos chamados. Santa Joana d'Arc, uma mulher, né, que na Guerra dos 100 Anos ela foi simplesmente levantada por Deus para mudar o rumo de uma guerra. Alguns poderiam pensar, naquele contexto, parecia algo absolutamente inimaginável, antinatural. Agora, Deus suscitou essa vocação nela. Tanto é que ela foi determinante, ela foi fundamental no contexto da Guerra dos 100 Anos. Inclusive, ela ajudou muito ali a resgatar a própria cristandade na França. Então, foi uma vocação que surgiu, uma vocação, por que não dizer, política também.
A vocação política, ela tem todo o sentido. Muitas mulheres, de fato, têm vocação política e devem exercê-la. Não há problema algum exercer a vocação na política. Como disse, vocação. Não é simplesmente a mulher achar que ela tem que estar na política para travar as suas lutas. Não é só isso. Tem vários lugares, vários meios para travar as lutas. Tem pessoas que são vocacionadas, por exemplo, à medicina. Tem, sei lá, mulheres que são vocacionadas à arquitetura, né? Outras profissões, outras vocações, o que não tem problema nenhum, o que é belo, o que é essa diversidade, essa pluralidade de vocações dentro das profissões, isso é maravilhoso. Agora, a política também não é muito diferente, desde que se cumpra esse exercício também de hierarquia de valores. Então, a política, ela precisa ser para que a gente possa lutar por causas que nos movem. No meu caso, como citei, a defesa da vida, para mim, é uma causa de vida, né? E a vocação política, ela serve para isso, para que eu possa lutar por esses princípios e valores que eu tanto prezei durante toda a minha vida. E da mesma forma, outras tantas lutas que nós travamos lá dentro e que atendem essa questão hierárquica que citei, mas nunca deixando de lado família, pelo contrário. A hierarquia, dentro dessa hierarquia, desse processo de ordem que a gente precisa estabelecer, nós temos que colocar a família sempre no centro. E o trabalho, ele precisa ser justamente para servir a própria família e não para que o trabalho ele se torne praticamente a prioridade da nossa vida, para que a gente, enfim, muitas vezes deixe a família de lado. Isso não pode acontecer, né? Então, é possível conciliar família e trabalho, família e vocação política perfeitamente, desde que dentro dessa reta ordem. Então, essa é a singela mensagem que eu queria passar para vocês. Na próxima aula, nós falaremos sobre a questão do aborto, mas num viés muito interessante. A gente vai querer saber e vai querer falar um pouquinho mais para vocês sobre aborto. É uma questão de saúde pública? Essa é a pergunta que vai ficar para que na próxima aula a gente possa responder. Deus abençoe, estamos juntos, pessoal, e muito obrigado por estarem conosco nesse dia, ao longo dessas aulas. Fiquem com Deus.